Porque é algo sério. Depois do ficar, chega aquele momento inesperado. Quero algo sério. Você já passou por isso? Quando tudo parece leve, divertido, sem cobranças, e de repente a outra pessoa te olha nos olhos e pergunta: E aí, o que somos? Nesse instante, o tempo parece parar. O coração acelera e a mente fica em silêncio, tentando entender o que sente e o que realmente quer. Se você já viveu isso ou teme um dia ouvir essa pergunta, saiba, é mais comum do que imagina. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de lidar com esse momento sem fugir, sem se enganar e sem se perder nas emoções? Que existe uma forma de se preparar antes mesmo de decidir entre namorar ou casar? Há mais de 2000 anos, os filósofos estoicos refletiam sobre o amor, o desejo e o medo do apego. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto. Três mentes que, mesmo vivendo em tempos tão diferentes dos nossos, deixaram lições que se encaixam perfeitamente nas dúvidas modernas sobre o amor. Eles ensinavam que o primeiro passo para um relacionamento maduro é entender a si mesmo, que antes de buscar o outro, é preciso aprender a lidar com a própria mente, o próprio desejo e o próprio silêncio. E aqui está a parte importante. Quando você domina essa técnica, você passa a estar preparado para perguntas como essa. Você aprende a responder com calma, clareza e consciência. Hoje, nós vamos descobrir juntos como esses três pensadores ensinavam a lidar com as dúvidas frequentes do relacionamento, o medo de se entregar, o desejo de ter algo mais sério e o equilíbrio entre liberdade e compromisso. Antes de continuarmos o assunto, vou te pedir algo importante. Se você chegou até aqui, significa que você está comprometido com a sua evolução pessoal. Eu tenho uma série de vídeos sobre o assunto no canal. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você entende as fases de um relacionamento. Quero algo sério. Técnica estoica. Depois do ficar, chega aquela pergunta que muda tudo. Quero algo sério. E é aqui que muitos se sentem perdidos. A mente se enche de dúvidas. Será que estou pronto? E se eu perder minha liberdade? E se eu me apegar e me magoar? Os estoicos, há mais de 2000 anos, já refletiam sobre momentos assim. Marco Aurélio, por exemplo, ensinava que não devemos ser dominados pelo impulso ou pelo apego, que o primeiro passo diante de qualquer emoção é observar, sem julgar, com lucidez. Agora ouça a técnica poderosa dos estoicos. 1. Respire. Não reaja de imediato. O silêncio é seu aliado. Ele dá espaço para que a mente se organize. 2. Observe os sentimentos. Identifique. Isso é desejo? Apego? Medo de perder algo? 3. Analise com lucidez. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente quero? Estou disposto a me comprometer de verdade? O apego surge naturalmente. Queremos que o outro permaneça, que a relação seja leve, que o prazer se repita. Mas os estoicos nos lembram: a liberdade interior não deve ser sacrificada pelo medo ou pela pressa de se entregar. Então, quando alguém surge com "quero algo sério", não é hora de entrar em pânico. É hora de usar a mente como guia e não o coração como escravo. Entender o que sentimos, o que queremos e até onde estamos dispostos a ir. Essa segunda fase, depois do ficar, é um convite à reflexão e à clareza. Não se trata de fugir, mas de agir com consciência, respeitando o outro e, principalmente, respeitando a si mesmo. No próximo momento, vamos explorar como a prática disso pode transformar sua relação e suas decisões amorosas, sem perder liberdade, prazer ou equilíbrio emocional. Agora, 3 visões da técnica poderosa dos 3 estoicos. Ouça atentamente cada raciocínio. Eles estarão ligados a cada ponto da técnica poderosa. Vamos começar. Marco Aurélio. Observação e autocontrole. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, acreditava que a mente deve ser um guia constante da ação, especialmente diante das emoções que surgem nos relacionamentos. Quando alguém chega com o famoso "quero algo sério", ele recomendaria uma pausa. Antes de responder, a pessoa deve observar os próprios sentimentos e reações, sem se deixar levar pelo medo ou pelo apego imediato. Para Marco Aurélio, o apego é natural, mas não pode ditar nossas decisões. O imperador nos lembraria que não controlamos o outro, apenas nós mesmos. Assim, quando confrontado com uma proposta de compromisso, a primeira ação seria respirar, refletir e avaliar. Qual é a minha intenção?
Estou pronto para oferecer meu melhor ou estou buscando apenas agradar o outro? Ele também aplicaria a noção de impermanência. Tudo é transitório e sentimentos passam. Assim, o quero algo sério não é um ataque, nem uma obrigação. É apenas uma informação para ponderar. Marco Aurélio nos ensinaria que a liberdade interior se mantém mesmo ao entrar em um relacionamento sério, contanto que não sejamos dominados pelo medo, ciúme ou expectativas externas. Além disso, ele sugeriria registrar mentalmente as dúvidas, refletir sobre elas e responder com clareza, evitando ações impulsivas. Em resumo, Marco Aurélio enfrentaria a situação com calma, autocontrole e consciência do apego, transformando uma potencial ansiedade em clareza emocional e autoconhecimento. Sêneca. Reflexão sobre desejo e equilíbrio. Sêneca, outro grande pensador estoico, daria uma abordagem voltada ao equilíbrio emocional e à reflexão sobre o desejo. Para ele, o apego surge do medo de perder prazer ou companhia, e o compromisso repentino é um espelho desse medo. Ao ouvir quero algo sério, Sêneca recomendaria analisar o desejo do outro e o próprio desejo com honestidade. Ele nos diria que não devemos buscar o outro como fonte de felicidade completa, mas como complemento à nossa vida. O apego, se não administrado, pode gerar ansiedade, frustração e escolhas precipitadas. Sêneca valorizaria a lucidez ao tomar decisões. Em vez de reagir por impulso, ele sugeriria listar mentalmente as consequências de aceitar ou recusar o compromisso. Quais são os valores essenciais que desejo em um relacionamento? Estou disposto a compartilhar minha liberdade e meu tempo sem perder minha paz interior? Outro ponto central para Sêneca seria o prazer equilibrado. Ele reconheceria que sentimentos intensos e momentos de afeto são desejáveis, mas não devem cegar a razão. A filosofia dele nos ensina que a liberdade e o autocontrole são tão importantes quanto o vínculo afetivo. Aceitar ou recusar algo sério deve vir de uma decisão consciente, não de uma pressão social, medo de perder ou apego irracional. Portanto, Sêneca administraria a situação com reflexão, análise das próprias motivações e equilíbrio entre desejo e razão, transformando dúvidas emocionais em aprendizado e autodomínio. Epicteto. Foco no controle interno e na escolha. Epicteto, mestre estoico, reforçaria a ideia de que não controlamos o outro, apenas nossa própria mente e ações. Para ele, ouvir quero algo sério é um estímulo externo que não deve perturbar a serenidade interna. Epicteto ensinaria que a chave é discernir entre o que depende de nós e o que não depende. O compromisso do outro, a expectativa de um relacionamento sério. Tudo isso não está sob nosso controle. O que está sob controle é como reagimos, como nos posicionamos e quais decisões tomamos. Ele sugeriria, então, uma prática simples mas profunda. Avaliar as próprias intenções antes de agir. Perguntar: estou pronto para assumir responsabilidades? Estou buscando crescimento mútuo ou apenas evitar solidão? Epicteto nos lembraria que a lucidez emocional depende de compreender nossos limites, desejos e valores. Outro ensinamento dele seria não temer o apego, mas reconhecer sua presença. O apego é natural, mas não pode se tornar escravidão. A filosofia de Epicteto incentiva a ação consciente. Se você decide aceitar o compromisso, faça-o de forma clara, honesta e com consciência de si mesmo. Se decide recusar, faça-o com respeito, sem culpa ou arrependimento, mantendo sua serenidade. Em essência, Epicteto nos mostraria que a liberdade interior e a lucidez são o verdadeiro fundamento de qualquer relação, mesmo diante de pressões emocionais e desejos intensos. Ele transformaria o desafio do quero algo sério em uma oportunidade de crescimento, escolha consciente e maturidade emocional. Na hora certa de aceitar a proposta, namorar ou casar. No Brasil, os números sobre relacionamentos sérios chamam atenção. Em 2023, foram registrados aproximadamente 440 mil divórcios, um aumento de quase 5% em relação ao ano anterior. A duração média de um casamento caiu para 13,8 anos, e quase metade das separações acontece antes dos 10 anos de união. Esses dados nos mostram que assumir um compromisso não é apenas uma questão de desejo ou sentimento. Envolve clareza, maturidade e análise consciente. Quando alguém chega com a pergunta: quer algo sério?
Muitas pessoas reagem de forma impulsiva, dizem sim por medo de perder, ou não refletem sobre o que isso realmente significa. Esse comportamento, embora natural, pode gerar decepções, frustrações e arrependimentos. Aqui é onde entra a sabedoria de Marco Aurélio. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, nos ensinava que devemos exercer o controle sobre nossas próprias ações e pensamentos, enquanto aceitamos que não podemos controlar as ações ou desejos do outro. Ele dizia que não se perturbe a tua alma por aquilo que não está sob teu controle, mas que exerças a virtude naquilo que depende de ti. Traduzindo para o relacionamento, você não pode controlar o sentimento do outro, mas pode decidir como reagir, como se posicionar e quais limites estabelecer. Antes de dizer sim ou não, a primeira ação é pausar e refletir. Pergunte a si mesmo: eu realmente quero este compromisso? Estou preparado para oferecer meu melhor sem perder minha liberdade interior? Estou agindo por desejo genuíno ou por medo de ficar sozinho? Essa análise é essencial, porque a pressa em assumir compromissos aumenta significativamente as chances de frustração e divórcio, conforme mostram os números brasileiros. Muitos casais entram em um relacionamento sério sem refletir sobre valores, objetivos e expectativas mútuas e acabam se afastando. Marco Aurélio nos daria um gatilho mental poderoso. Quando sentir a pressão de decidir rapidamente, respire fundo e repita mentalmente: minha mente é minha, meus atos dependem de mim. Não cederei à pressa nem ao impulso. Esse pequeno ritual ajuda a criar lucidez emocional, diminui o apego cego e permite analisar a situação com clareza. Lembre-se, aceitar um namoro ou casamento não é apenas responder sim ou não. É decidir com consciência, equilibrando desejo, responsabilidade e liberdade pessoal. Um passo prático é listar mentalmente ou até escrever: o que eu valorizo em um relacionamento sério? Quais são meus limites? Quais compromissos estou disposto a assumir? Esse exercício evita decisões precipitadas e fortalece o discernimento. Outro ponto importante: o apego excessivo pode cegar. Quando queremos muito algo ou alguém, podemos ignorar sinais de incompatibilidade ou assumir compromissos antes do tempo. Marco Aurélio nos lembra que o apego não é errado, mas precisa ser dominado com razão e autoconsciência. Para ilustrar, pense nos casais de hoje que parecem perfeitos nas redes sociais. Viagens, jantares e felicidade constante. Por trás das fotos, há muitas histórias de conflitos, expectativas não correspondidas e decisões impulsivas. Aceitar um relacionamento sério sem reflexão pode ser como entrar nesse cenário ilusório, acreditando em algo que não é plenamente real. A filosofia estoica propõe uma abordagem prática. Antes de aceitar, observe a si mesmo, entenda suas motivações e só então ofereça sua resposta. Não se trata de rejeitar o amor, mas de assumir o compromisso com lucidez e responsabilidade, evitando arrependimentos futuros. Outro gatilho de Marco Aurélio: imagine que cada decisão é uma oportunidade de fortalecer sua virtude interior. Ao agir com clareza, você não só protege sua liberdade emocional, como também constrói uma relação mais saudável e madura. A pressa e a impulsividade, por outro lado, são caminhos para a confusão, decepção e desgaste emocional. Portanto, quando alguém lhe pergunta: quer algo sério? Respire, reflita e analise. Você está preparado para investir de verdade? Seus objetivos pessoais e emocionais estão alinhados? Está disposto a respeitar a liberdade do outro e, ao mesmo tempo, manter sua própria integridade? Seguindo esses passos, você transforma o desafio de assumir um compromisso em uma escolha consciente, segura e madura. Não é apenas uma questão de amor ou desejo, é uma decisão estoica que une clareza mental, lucidez emocional e responsabilidade afetiva. E agora, se você achou que já tinha todas as respostas sobre prazer, sexo e liberdade no mundo do ficar, espere um pouco. É hora de refletir sobre como namorar ou casar de forma sábia, mantendo liberdade e prazer, sem cair em padrões de apego ou pressa. No próximo bloco, vamos descobrir como dar o passo definitivo, aceitando de forma consciente e madura o compromisso de namorar ou casar, sem se perder nas dúvidas ou nas pressões externas. Você vai aprender a aplicar a sabedoria dos estoicos para transformar desejo, apego e expectativa em decisões claras, responsáveis e duradouras. Não perca
porque esse passo é o que transforma experiências e aprendizados em relacionamentos sólidos e conscientes. Ficar, sexo e prazer consciente. No mundo de hoje, a vida amorosa é marcada por momentos intensos e fugazes. O ato de ficar, tão comum entre jovens e adultos, tornou-se quase uma arte de experimentar prazer sem compromisso, de sentir o toque, o calor e a conexão sem que isso signifique necessariamente uma responsabilidade emocional profunda. E aqui está o ponto central. Prazer e liberdade podem caminhar juntos, desde que você tenha consciência do que está sentindo e do que deseja. Cada beijo, cada toque, cada abraço prolongado é uma oportunidade de explorar sensações físicas e emocionais, de entender seus limites e desejos. Mas, ao mesmo tempo, é um convite à reflexão. O que esse momento significa para você? Marco Aurélio, filósofo e imperador, nos lembraria que a mente deve guiar o corpo e o coração, mesmo diante de momentos intensos. Ele dizia: que nada aconteça que não tenha sido previsto pela tua razão. Ou seja, mesmo no prazer, devemos estar conscientes. O sexo casual, os momentos de intimidade e a excitação física não precisam ser ignorados ou reprimidos, mas devem ser experienciados com lucidez, reconhecendo o que sentimos sem nos perdermos. No Brasil, a prática de ficar e o sexo casual são comuns. Pesquisas indicam que mais de 60% dos jovens adultos já se envolveram em relações casuais antes de assumir compromissos sérios. Aplicativos de relacionamento ajudam a intensificar esse comportamento, conectando pessoas rapidamente e criando oportunidades de encontros cheios de intensidade, mas de curta duração. Esse cenário cria um dilema moderno. Como aproveitar o prazer sem perder a liberdade ou cair em expectativas falsas? Como sentir profundamente cada momento sem se apegar cegamente? É aqui que a filosofia estoica nos guia. Marco Aurélio nos ensinaria a observar o momento, sentir o prazer, mas não se deixar dominar por ele. Cada encontro, cada toque, deve ser um aprendizado sobre si mesmo e sobre o outro. O envolvimento físico traz consigo uma variedade de sensações. O calor do corpo, a excitação do toque, o ritmo da respiração compartilhada. Esses momentos criam conexão, despertam emoções e fortalecem a percepção de intimidade. Mas, para o estoico, essa experiência só é valiosa se houver consciência do que está acontecendo, sem que o prazer se transforme em dependência ou apego irracional. Além disso, o sexo casual permite experimentar limites, descobrir preferências e entender desejos próprios. Ele pode ser um laboratório de autoconhecimento, onde cada sensação nos ensina algo sobre nosso corpo, mente e emoções. Mas também carrega riscos, decepções, expectativas não correspondidas e, em alguns casos, sentimentos de culpa ou arrependimento. Marco Aurélio nos lembraria: a virtude está em saber medir os impulsos e equilibrar o prazer com a razão. Aplicando essa ideia, você aprende a viver o momento sem se perder nele, a sentir prazer e conexão sem comprometer sua liberdade interior. Cada experiência se torna uma oportunidade de crescimento emocional, e não apenas um instante de satisfação física. A filosofia estoica também nos ensina sobre a impermanência dos momentos. Tudo é transitório, e cada encontro, cada noite, cada beijo é único. Isso não significa que não se deve se entregar, mas sim que a entrega deve ser consciente, sem que a mente se prenda ao resultado ou à expectativa de continuidade. E aqui entra um gatilho essencial. Imagine que cada momento de prazer é uma lição, um teste de autocontrole, percepção e discernimento. Se você aprende a sentir, sem se apegar cegamente, a experienciar, sem perder a lucidez, cada encontro se torna uma ferramenta para fortalecer sua maturidade emocional. Em resumo, o ato de ficar e a intimidade casual podem ser encarados como uma prática de autoconhecimento e liberdade, desde que haja equilíbrio entre desejo e razão. Cada toque, cada abraço, cada beijo é uma chance de entender o outro e a si mesmo, de explorar prazer sem se perder, de sentir sem se escravizar. Mas há um ponto crucial. Esses momentos não substituem o compromisso consciente, o namoro ou o casamento. Eles são experiências preparatórias, laboratórios emocionais que nos ensinam limites, expectativas e desejos.
Entender isso é fundamental para não confundir prazer momentâneo com relacionamento sério. E é justamente esse aprendizado que nos leva ao próximo passo: como transformar essa experiência em clareza para decidir sobre namorar ou casar. Como usar a sabedoria estoica para aceitar um compromisso de forma consciente, sem pressa, sem apego irracional, mantendo liberdade e prazer. Por que algo sério? Essa é uma pergunta que assusta muita gente e, ao mesmo tempo, revela o quanto todos nós desejamos algo verdadeiro. Vivemos num tempo em que o amor virou um jogo rápido e o compromisso quase um tabu. Mas o que realmente significa querer algo sério? É sobre perder a liberdade ou aprender a amar com consciência. No vídeo de hoje, você vai descobrir como os 3 maiores pensadores estoicos, Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, encaravam o amor, o apego e o compromisso. E talvez, ao final deste vídeo, você perceba que o amor sério não é uma prisão, mas o caminho mais profundo de liberdade que existe. Aceitação e compromisso. Namorar ou casar? Chega um momento na vida em que as emoções, os encontros e os desejos precisam de um novo significado. Depois do ficar, do prazer e das descobertas, vem uma fase que pede algo mais profundo: o compromisso. A pergunta que ecoa na mente de muitos é: devo namorar ou já estou pronto para casar? Essa decisão, que parece simples, é uma das mais complexas do coração humano. E aqui, a filosofia estoica entra como um farol, não para apagar o sentimento, mas para iluminar o caminho entre emoção e razão. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, os grandes mestres do domínio interior, tinham uma visão clara sobre o amor. Eles acreditavam que o verdadeiro relacionamento nasce da virtude, não da carência. O amor, para eles, não é uma busca por completude no outro, mas um exercício constante de crescimento mútuo. A lucidez antes do sim. O homem sensato não se apressa em prometer, mas quando promete, cumpre. Sêneca. No mundo atual, muitos se lançam em relacionamentos sérios sem entender o que realmente desejam. Os dados confirmam isso. Segundo o IBGE, em 2024, mais de 46% dos casamentos no Brasil terminaram em separação nos primeiros 10 anos. Boa parte dessas uniões nasce do impulso, da vontade de preencher vazios momentâneos, não de um propósito compartilhado. Os estoicos diriam: antes de dizer sim, olhe para dentro. Questione-se: estou pronto para construir ou apenas tentando fugir da solidão? Porque o compromisso verdadeiro exige presença emocional, constância e consciência. Ele não é sobre o tempo que vocês passam juntos, mas sobre a intenção que sustenta cada gesto. Marco Aurélio lembraria: as escolhas de hoje moldam o destino de amanhã. E é justamente isso que o compromisso faz. Ele molda o amanhã. O equilíbrio entre prazer e razão. Namorar ou casar não significa negar o prazer. Ao contrário, é o momento de transformar o prazer em vínculo e o desejo em entrega consciente. Epicteto dizia que não é o que nos acontece, mas como reagimos ao que acontece que determina quem somos. Em um relacionamento sério, haverá momentos de dúvida, ciúme, medo e renúncia. Mas o que define o sucesso de uma relação não é a ausência de dificuldades, é a capacidade de reagir com sabedoria, de escolher o amor com consciência e não com impulso. O amor estoico é um amor maduro, que entende que o outro não veio para te completar, mas para te acompanhar. E quando ambos têm clareza sobre isso, o relacionamento se torna um espaço de liberdade e construção, e não uma prisão de expectativas. Namorar com sabedoria é viver o presente com o coração desperto. Casar com consciência é entender que o amor é um caminho, não uma promessa vazia. Compromisso e liberdade caminham juntos. Sêneca afirmava que amar é uma arte que exige disciplina e paciência. E talvez essa seja a essência do compromisso. Entender que liberdade e amor não são opostos, mas aliados. Quando duas pessoas decidem caminhar juntas, o verdadeiro desafio não é manter a paixão viva, mas cultivar o respeito, o cuidado e o crescimento mútuo. Um relacionamento sábio não é aquele que busca a perfeição, mas aquele que acolhe as imperfeições com empatia. Casar não é sobre perder a liberdade, é sobre dividir a liberdade com quem compreende o seu ritmo e respeita seu silêncio. Os estoicos não rejeitavam o amor,
apenas o elevavam. Eles acreditavam que o relacionamento deve ser uma troca de virtudes, um espaço onde o melhor de cada um se reflete no outro. E quando isso acontece, o compromisso deixa de ser peso e se torna propósito. O momento certo. O amor com propósito. Antes de dizer sim para namorar ou casar, pergunte-se: o que estou disposto a construir? Porque o amor verdadeiro não é encontrado, é cultivado. Marco Aurélio diria: não espere que o mundo te ofereça amor puro se você não aprendeu a oferecê-lo primeiro. O momento certo não é quando tudo parece perfeito, é quando há maturidade para aceitar as imperfeições do outro e transformá-las em aprendizado. Relacionamentos sérios exigem presença, não promessa. Compromisso, não controle. Liberdade compartilhada, não posse. E entender isso é alcançar o nível mais alto da arte de amar. Amar com sabedoria. O amor, quando vivido com consciência, é uma das expressões mais profundas da alma humana. Ele nos ensina paciência, generosidade e autodomínio. 3 virtudes que os estoicos valorizavam acima de tudo. Namorar ou casar é escolher crescer junto, mesmo quando o caminho parece difícil. É entender que o amor verdadeiro não é fuga, é encontro, não é controle, é confiança. E não é pressa, é propósito. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, é sinal de que a filosofia ainda vive e pulsa dentro das suas relações. Antes de ir embora, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso ajuda nosso trabalho a alcançar mais pessoas que, assim como você, buscam compreender o amor de forma sábia e consciente. E lembre-se, para garantir a sua evolução emocional, você precisa assistir o próximo vídeo. Namorar, ficar ou casar. Esse será o farol que iluminará as etapas de uma relação, revelando como cada fase, o desejo, o compromisso e o amor, pode se transformar em crescimento interior. Obrigado por estar aqui. Continue firme na sua jornada de autoconhecimento, porque entender o amor é o primeiro passo para viver em paz consigo mesmo.